Já começar aqui com o doutor Odair Albano, porque a gente, eu vou falar como mulher, né? Muitas vezes a gente tem problemas e a gente, às vezes não quer compartilhar com ninguém. Às vezes, muitas delas não têm um marido que ouve, que entende, que cuida, que vai ao ginecologista junto. E aí a gente tem um bom médico que nos ajuda. Então, vamos entender a endometriose, doutor? Explica para nós. Vamos começar por aqui, né? É possível ver, tá? Isso aqui é um útero de uma mulher. Um ovário de cada lado, uma trompa de cada lado. Essa parte interna do útero nós chamamos de endométrio. Então, o que é endometriose? É a presença desse material fora do local. Ah, ele pode estar no ovário? Pode estar no ovário, pode estar na trompa, pode estar fora do útero. Então, o conceito da endometriose é a migração deste material para outro local. Albano, mas qual é o problema? Esse material descama todo mês na menstruação. Agora, você pode imaginar, se tiver um pouquinho disso em cima do ovário, você vai sangrar, esse ovário vai doer. E se tiver fora do útero, você vai ter dor em todo o abdômen, principalmente na parte mais pélvica. Então, a endometriose, ela aparece com sintoma doloroso. Esse é o detalhe importante. Normalmente, na adolescência, muitas de vocês já viram a seguinte história: ah, minha menina tem muita cólica, ela sofre no dia da menstruação. Precisa estar atento. Pode ser uma cólica normal, que é muito comum nas mais jovens, mas pode ser o quê? Um primeiro sinal de endometriose. Mas existe uma outra situação. Aquela mulher que tenta engravidar, Rita, e não consegue. Tenta engravidar e não consegue. Muitas vezes ela tem uma endometriose que obstruiu a trompa ou prejudicou o ovário. Ou seja, ela aparece não pelo sintoma doloroso, mas por um problema já de consequência disso. Nós não podemos esquecer que quando há sangramento, o local que sangra tende a deixar as coisas aderir. Então você pode ter aderência do intestino, né? Acho que vocês já ouviram isso de alguma amiga. Eu estou com muitas aderências. Significa que o local sangrou e provocou aderência. Outros casos mais graves, ele pode atingir... Olha, vou mudar daqui para cá. Ó. Olha aqui, que interessante, para vocês verem. Ó. Vocês estão olhando aqui, ó. Você tem o útero. Quem está na frente do útero? A bexiga. Quem está atrás? A mão o intestino. Ficou na frente, doutor? Vira Vamos um pouquinho. ficar aqui, ó. Isso, aqui fica ó. melhor. O útero está no meio, bexiga na frente e intestino atrás. Fala, bom, então já tem um pequeno problema, né? Ela pode atingir a bexiga na frente e o intestino atrás. São os casos mais graves, né? Que você ouve falar, ela teve problema no intestino por causa da endometriose. Mas aí fica a seguinte pergunta, Albano. Mas de onde que começa tudo isso? Ia perguntar agora, com que idade? Tem uma idade para começar? Exatamente. Essa história é uma história muito interessante, porque a gente sabe há muito tempo que quando uma mulher menstrua, um pouquinho sobe para a trompa. Mas até aí parece uma coisa que vai e depois desce, né? Mas não é bem assim. Nós sabemos que um pouquinho dessa menstruação sai pela trompa, dos lados, e cai no abdômen. O que o corpo devia fazer? Proteger aquele local, cicatrizar e não deixar aquilo espalhar. Então, nós sabemos que existe um componente do refluxo, que é um processo natural, mas também uma queda da imunidade no sentido de reagir à agressão. Ou seja, há o refluxo e o corpo fica sem definir o que vai fazer e o processo evolui. Existe, como a Rita falou, um componente que é genético e a gente observa durante a vida reprodutiva, esse termo é muito usado entre os médicos, que é aquela menina que pode engravidar até aquela mulher que pode engravidar. Normalmente a gente considera que da adolescência até os 50 anos a mulher pode engravidar. Esse é o grupo que normalmente tem sintomas. E aquilo que eu falei inicialmente, a gente na adolescência precisa observar. Se a menina precisa ir ao hospital, tomar injeção na veia, toma analgésico e não melhora, é um primeiro chamado procurar um ginecologista para verificar se ela não tem uma endometriose numa fase ainda inicial, né, Rita? Que você poderia reverter principalmente essas consequências futuras como foram relatadas.
E tem algum exame, doutor, que vocês médicos recomendam, orientam e pedem para que seja identificado realmente, nesse caso, é endometriose e está em determinada parte do órgão feminino? No exame ginecológico, se a mulher tem vida sexual, você no toque observa que ela tem uma forte dor no fundo da vagina. Isso é um alerta. Pode ser que lá tenha um foco que sangrou. Outra situação, você faz um ultrassom, olha para o ovário e esse ovário está enorme. E aí quando você olha dentro do ovário, você vê que tem sangue parado. Isso chama atenção, pode ser uma endometriose que está no ovário. Nos casos mais graves, como citados, ela pode, na hora de evacuar, sair sangue ou de urinar, sinal de que pegou a bexiga e sinal que pegou o intestino. Então, a dor sempre é, nas mulheres mais jovens, o que nos chama atenção. Se a mulher diz assim, doutor, toda menstruação eu sofro muito, dói muito, isso chama atenção para você fazer esses exames, né, e poder confirmar. Alguém que está assistindo fala assim, mas minha amiga fez uma coisa chamada laparoscopia, né? Alguém já deve ter ouvido essa palavra. Laparoscopia é um exame endoscópico. O que significa isso? Você coloca uma microcâmera na cicatriz umbilical, sob anestesia, naturalmente, né? E você, numa tela, tá vendo o que está acontecendo. Leva a câmera onde é necessário. Onde você quer. E aí, você olha para o útero, tá bonitinho, aí você começa a ver aqueles pingos escuros, que é aquele sangue, como dizia minha vovó, né? Sangue pisado. A vovó dizia assim, é aquele sangue que já está lá há algum tempo. É um sinal de que ali sangrou, né? E que ali pode ser o ponto doloroso, né? Então, essa é a maneira da gente fazer o diagnóstico e encaminhar para o tratamento. E existem tipos de endometriose ou tudo é uma coisa só? Na verdade, a gente classifica isso pelo estágio em que ela está. Estágios mais avançados, mais agressivos, isso vai nortear o tratamento. Isso é importante para a gente saber a extensão e poder dimensionar o tamanho do tratamento, como é que você vai abordar esse caso. Porque todo mundo já está pensando, será que resolve com remédio ou será que vai fazer cirurgia? Então, para nortear esse futuro, você faz o estadiamento para ver o tamanho da doença. E tem como fazer cirurgia? Porque não é essa descamação, essa pele que cresce, no caso, para receber o bebê, não recebe, ela sai. Existe cirurgia para isso? O raciocínio é até bastante simples. Se isso é uma menstruação, vamos falar de uma maneira bem simples. Se isso é uma menstruação fora do lugar, se você bloquear a menstruação, o que vai acontecer? Você está bloqueando a menstruação e aonde tiver menstruação. Então, por exemplo, se a mulher parar de menstruar, o local que tem esse material também vai ressecar. Então, já dei a primeira dica. O tratamento pode ser clínico, farmacológico. O que é farmacológico? É quando entra remédio. Então, você pode usar medicações que sequem a menstruação dentro do útero, ela para de menstruar artificialmente, mas todos os lugares, Rita, que tiver focos, eles ficam sequinhos porque eles também não sangram. Não sangra dentro do útero e não sangra fora do útero. Então, esse é o tratamento medicamentoso. Casos mais graves, vamos imaginar que ela esteja no ovário com um cisto, com sangue dentro, né, um material retido. Aí você faz a laparoscopia e pela via endoscópica ou aberta, né, quando você corta como se fosse uma cesárea, você pode retirar esse cisto. O tratamento normalmente cirúrgico é feito num segundo momento, viu, Rita? Primeiro você tenta com medicação para a menstruação, fala, olha, você vai ficar 6 meses sem menstruar. Eu vou te dar um medicamento. Existem hoje progestágenos, que são substâncias hormonais que secam a menstruação, né? Muita gente fala assim, mas Albano, eu vou ficar sem menstruar. É artificial, você está bloqueando a produção de menstruação, né? Então você faz isso, aí alivia a dor, os focos ficam secos, né? Alguém deve estar em casa pensando o seguinte, mas e se eu der pílula, né? O contraceptivo, que é usado para evitar uma gravidez, ele também pode, em alguns casos, ajudar. Principalmente quando não tem a pausa. Vamos explicar isso direitinho? Quando você toma a pílula, você toma um certo número de comprimidos e sangra.
Toma, né? Para, sangra, né? Então você toma, para, sangra, para, toma, só. Muito bem. E se você tomar emendado? A menstruação que ia descer, não desce. Então, o uso estendido de pílula pode ser uma opção, além dos progestagênios, para uma mulher, às vezes adolescente, muito jovem, né, que ainda não quer tomar nada que seja mais agressivo, você dá o contraceptivo estendido, né? No caso, por exemplo, esse contraceptivo, ele vai impedir a formação destas camadas. Sim, sim. Na verdade, qual é a dúvida que se tem? Né? Isso pode ser considerado definitivo? Não. Porque durante esse uso, você vai observar o quê? Que aquele foco fica quietinho, né? Ele fica parado, ele não está sendo estimulado. Aí, se você para o remédio, isso pode voltar. Por isso que você já deve ter tido alguma amiga que relatou o seguinte: eu estou tratando isso, eu melhoro, depois eu volto a ter o problema. Quando ela fica um período sem tratar, aquele foco que parece que está quietinho, tal, ele volta a recrudescer. Por isso que é uma doença que tende a ser crônica se ela não tiver um tratamento de longo prazo. Alguém deve estar pensando e ouvido falar o seguinte: mas a minha amiga colocou um DIU, doutor, para ficar 5 anos e esse DIU está secando a menstruação dela. Pode acontecer. Existem DIUs, vamos colocar aqui, dispositivo intrauterino, isso quer dizer DIU, que você coloca dentro do útero e ele vai liberando aquele hormônio que você ia tomar por boca localmente. Então, o que acaba acontecendo? Ele fica 5 anos, você fica sem menstruar, né? Porque ele é um DIU hormonal e também tem uma melhora expressiva. Você vê que tem algumas possibilidades, por isso que eu acho que as pessoas que nos assistem, que têm esse tipo de problema, ou que tenham uma amiga, um filho, uma filha, alguém que tenha esse problema, deve procurar o ginecologista o mais cedo possível, porque é possível administrar e evitar consequências futuras, né? Como algumas que descobrem aos 25, 28 anos, quer engravidar, aí é que ela descobre que tem o problema, né? Já com todas as alterações, né? As aderências que foram criadas. A Cidinha Dávila colocou assim: não conseguia engravidar por causa da endometriose. Então, você vê que no caso dela, ela já pegou o problema numa fase em que sangrou, sangrou, sangrou e provocou aderência. A trompa, eu gosto sempre de mostrar algumas curiosidades. Vocês estão vendo como a trompa... Olha aqui que bonitinha. Olha a trompa aqui. Ela é fininha e muito delicada. E é aqui por dentro que vai passar o óvulo, que sai do ovário, e é aqui que vai encontrar com o espermatozoide que teve na relação. Olha que interessante, quer dizer, é um pedacinho tão delicadinho, né, que qualquer coisa que implante pode obstruir, pode criar dificuldades futuras. Uma quantidade de sangue parado aí... pronto, já obstrui. Já obstruiu. E se for, é interessante, se for interno, obstrui. E se for externo, pode criar uma aderência e provocar uma torção, que também obstrui. E aí vai dar dor também. Eu vou contar um detalhe interessante. Quando você vai fazer um tratamento, você não consegue engravidar. Aí o médico vai procurar o quê? Se você ovula, se você não ovula. Mas ele vai procurar se você tem aderência ou obstrução de trompa. É feito um raio-x em que você coloca por baixo uma substância que é contrastante. E aí ela tem que subir o útero e sair pelas trompas, né? Porque ela faz o fluxo. Aí você radiografa e observa que ela não consegue passar, tem obstrução. Aí mostra a obstrução. Quer dizer, de isso todas já as no caso, formas causa dor, doutor? Essa é a queixa mais comum. A mulher que diz assim: doutor, dói muito. Dói muito. Casos mais avançados, ela diz assim: doutor, dói na menstruação, piora, mas durante o mês dói também. Quando eu tenho relação, dói muito. Significa que ela tem focos que já provocaram um processo inflamatório tão grande, né, que não pode tocar no local. E é fácil até de entender, né? Quando você imagina que esse material é sangue, que provoca um processo inflamatório local, é fácil de entender que isso é muito sensível, muito sensível. No toque, você sabe que às vezes a gente pega pacientes que relatam um pouco de dor e nem valorizam. E na hora que você faz o toque, você fala assim: puxa vida, acho que tem mais alguma coisa e muito provável que ela tenha endometriose. Só para finalizar, quando a gente levanta um assunto, é interessante as pessoas terem uma ideia de volume. Acredita-se que no Brasil, em torno de 7 milhões de brasileiras têm endometriose.
Vocês terem uma ideia, isso é mais ou menos 10% da população desse período. O Brasil tem 215 milhões de habitantes, estimativa 2022, um volume maior de mulheres, acima de 100 milhões de mulheres. Então, você imaginar que tem 7 milhões de mulheres que têm esse problema, é muita gente. E boa parte delas não tratadas, porque o assunto não é tão valorizado, fica assim, quando crescer, não é isso? Ou quando tiver filhos, né? Ela melhora. Isso é um detalhe... E todo mundo fala isso, antigamente falava isso, né? Mas é interessante, porque na gravidez, pela produção hormonal de progesterona em grande quantidade, há uma melhora da dor. É muito comum durante a gravidez a mulher falar assim, não, doutor, mas eu acho que eu estou bem melhor daquela endometriose. Exatamente porque há uma produção alta do hormônio feminino chamado progesterona que ajuda a reduzir os focos da endometriose. Isso é um detalhe importante, viu, Rita, que é muito, muito citado. Né? E na pós-menopausa também vai reduzir a quantidade de hormônio, a tendência é que ela tenha uma melhora, porque os focos não são estimulados. Vamos guardar essa imagem. O foco de endometriose depende de estimulação, e essa estimulação é do hormônio feminino. Eu tenho aqui uma pergunta da Maria Geralda Rocha, apesar de nós termos falado sobre as mulheres que têm endometriose, têm uma certa dificuldade para engravidar, precisa de acompanhamento, ela fez justamente essa pergunta, ela é de Mercedes, Minas Gerais. Quem tem essa doença pode engravidar? Pode. Pode, porque aí você tem que olhar todas as possibilidades, né? Se ela tem obstrução e pode ser tratada, pode. Ela deve melhorar. Mas tem uma outra possibilidade. Às vezes ela não pode melhorar uma trompa, mas ela tem a outra trompa que pode auxiliá-la. Vamos pensar numa possibilidade pior. Ela está com as duas trompas obstruídas, tá? Aí você pode fazer uma fertilização in vitro. Quer dizer, na verdade, você tem vários caminhos, né? Eu acho que o que a gente deve memorizar, que eu acho que seria o mais importante daquilo que a gente está falando, é diagnóstico precoce. A gente precisa, em medicina, sempre raciocinar o seguinte, é possível prevenir? Vamos prevenir. Não é possível prevenir? Vamos fazer o diagnóstico precoce. Porque, na verdade, o resultado final é sempre dependente disso. Eu preveni, não adoeci. Eu descobri logo, tratei rápido. Então, esse é o raciocínio que a gente deve seguir para todos os aspectos. Nunca deixar algo complicar para depois ver o que dá para fazer, né? Não deixar complicar é melhor. A Regina Ferreira está nos desejando boa tarde e colocou assim, já tinha endometriose, sofri até depois que tive que retirar ovários e trompas, porque estava dando aderência, o que você falou. Tinha muita dor, principalmente para a relação sexual. Fiz tratamento com remédios, mas nada adiantava. Engravidei, mas perdi com 8 semanas na época. Ela fez cirurgia com 40 anos. Na verdade, o que ela falou é uma coisa muito interessante, né? Por que dói na relação? Porque no fundo da vagina, você está batendo atrás do útero. E ali é um local que muitas vezes fica depositado o material endometrial. Então, isso realmente pode acontecer. A dor na relação como a queixa mais exuberante, né? E, na verdade, a endometriose pode acometer a parede do útero na parte interna, que é muscular. Isso pode também prejudicar o próprio útero. Então, chega uma hora que a paciente tem implantes, né? A doença espalhada, ovário e tal, o útero comprometido, ela reclamando que além da dor começou a sangrar de forma irregular por causa da adenomiose. Então aí a indicação é da esterectomia, né, a retirada do útero e dos anexos como ela fez. Mas você vê, isso daí já é uma situação, só para tranquilizar quem nos assiste, já avançada, né? Houve um momento anterior que o diagnóstico poderia ter diminuído muito este impacto, né? Então esse talvez seja o grande problema. Todos os ginecologistas estão preparados, isso é um dado importante, apesar de ser um tema que parece complexo, todo ginecologista está preparado para fazer esse tipo de atendimento. Segundo, existe disponível medicações que são eficazes, quer dizer, não é algo assim que não tem acesso. Então, eu acho que é uma questão de você valorizar a queixa, né? Tem a queixa? Vamos ver o que é, né? Não fica achando que isso vai melhorar com alguma coisa que não seja o tratamento adequado. A Rosa Coelho, doutor, fui ao ginecologista e ele me passou para fazer uma corretagem. Tenho 62 anos.
A curetagem, curetagem. A curetagem é um raspado do útero, ok? Você entra pelo buraquinho do útero e raspa aquele material, põe ele num recipiente e manda para ser examinado. Quem é que faz isso? A mulher, quando menopausa, ela tem que parar de menstruar. Assim, definitivamente. Vamos imaginar que ela parou aos 50, chega aos 55, 56, 60 anos, ela começa a sangrar. Você suspeita o quê? Que tem alguma coisa no útero que está sangrando e não é a menstruação normal, por quê? Porque ela já acabou. Então você raspa esse material, manda para exame. Ali pode ter uma alteração que a gente chama câncer de endométrio. Lembra do endométrio? Então, só que aí seria um câncer do endométrio. Muitas vezes você pega numa fase que ainda não é câncer, é uma hiperplasia. Mas o colega fez adequadamente, 65 anos, ele está colhendo o material, vai pôr num recipiente, mandar para exame e vai vir um laudo dizendo, olha, é uma hiperplasia ou é um carcinoma de endométrio. A Maria Júlia Rosário, boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Minha pergunta é, estou com 65 anos, já retirei o útero há anos, faço preventivo ainda. Fazer preventivo ainda é necessário? Aí é diferente. O preventivo de câncer do colo, colo do útero, vamos mostrar aqui, essa pontinha aqui, ok? Por onde sai a menstruação, tá? Então, é colocado uma escovinha e retira material do buraquinho. O câncer de colo do útero está relacionado a uma infecção anterior por HPV, que é um vírus. Então, esse vírus altera as células, fica quietinho lá e, ao longo do tempo, pode transformar isso no câncer. Então, quando você faz o raspado, você está tentando pesquisar se tem células, material alterado, né? Isso serve para o diagnóstico de câncer. Muito bem, então aos 65 anos, o risco começa a ser pequeno, né? Porque se ela tinha um HPV, ele já provavelmente apareceu. E é pouco provável que ela vai pegar o HPV. Então o setor público, né, o SUS, não faz a retirada depois dessa faixa. No setor privado, às vezes por um excesso de cautela, tudo, você pode encontrar mulheres com mais de 65 anos colhendo material. Mas, estatisticamente, o risco dela ter é pequeno, até porque ela tinha que começar pelo HPV, né? Então, ela teria que pegar o HPV, tem que pegar um HPV, isso é um dado importante, nós estamos no Março Lilás, existem em torno de 150 tipos de HPV. Uau! Só que não são todos que dão câncer. Existem aqueles chamados oncogênicos e aqueles não oncogênicos. Tá? O mais temido é o 16 e o 18, número 16 e 18. Existem outros, mas o 16 e o 18 são os mais agressivos. Então, muitas vezes você pega o HPV que não é oncogênico. Então, não quer dizer que porque você pegou o HPV, você tem alguns até que dá verruguinhas, né? Aquelas verruguinhas no genital. Então, eu acho que no caso dela fica a resposta dessa maneira. Se ela estiver no setor público, provavelmente eles não vão colher. No setor privado, pode ser, até com respeito ao colega, que ele colha mais por um zelo adicional, né? Doutor, deixamos de falar algo sobre a saúde da mulher, hoje especialmente falando da endometriose. Obrigada por responder outras perguntas. Algo que não tenhamos falado e que é importante a gente fechar o tema de hoje? Não, acho que aquilo que eu falei anteriormente fecha. Faça sempre exames regulares, né? A consulta anual, pelo menos, né, deve fazer parte de um controle que você tem da saúde, né? Então, eu acho que as pessoas que fazem, porque faz o Papa Nicolau, faz a mamografia, você tem um conjunto de coisas que vão mantendo o controle da situação. É bastante triste quando você vê alguém que passa anos e aí você faz a mamografia ou faz o Papa Nicolau, já vê a alteração em forma avançada. Então, eu acho que a prevenção ainda é o melhor tratamento. Sempre, né? Doutor Albano, muito obrigada por estar conosco. Olha, até falando para você, nós estamos disponibilizando os telefones, mas siga a doutora Odair Albano nas redes sociais, que eu tenho certeza que sempre a gente tem algo para aprender com ele. Eu gosto da maneira como você coloca, como você explica. Eu já te falei isso antes. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado, Rita. Você sabe que a gente tem um carinho muito grande. A gente já fez muitos programas, muita atividade profissional. E eu queria agradecer àqueles que nos assistiram, né, que nos acompanharam. E até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima oportunidade.